Três fases que nos afastam totalmente de Deus. Nenhuma fase da vida seja o motivo de nos afastarmos de Deus. E no vídeo de hoje eu quero te apresentar três fases que nos afastam totalmente do nosso bom Deus. Mas antes, entenda isso. Nenhuma fase pode ser desculpa para largar a mão de Deus. Nem a fase boa, nem a fase ruim, nem aquela fase em que nós achamos que não tem mais jeito. Nenhuma dessas fases é o motivo de nós nos afastarmos de Deus, seja o motivo de nos largarmos a mão de Deus. Porque muitas das vezes, quando nós nos encontramos numa fase boa ou numa fase ruim, a tendência quase sempre é a mesma. Querermos nos afastarmos do nosso Deus. É exatamente o que você ouviu. Existe a fase boa, mas muito boa das nossas vidas, e nós achamos que Deus ele já não é importante para nós. Achamos que já temos tudo e que Deus já não é prioridade. E tem aquela fase ruim, pior ainda. Essa é uma das fases que mais nos afasta da presença de Deus. E neste vídeo eu quero te apresentar três fases que nos afastam totalmente da presença de Deus. E se você esteja a viver uma dessas fases, reflita sobre o que eu vou falar neste vídeo, reflita bastante, busque mais o discernimento, busque mais a presença de Deus e, se possível, comente aí nos comentários qual fase você está passando e quer ultrapassar. E a primeira fase é a fase boa, aquela fase de tô bem, não preciso de Deus. Sim, a primeira fase é aquela, tô bem e não preciso de Deus. E se nós acharmos que não precisamos de Deus, também no mesmo instante nos paramos de orar. Porque se eu estou nessa fase e não preciso do Senhor, eu também não iria buscá-lo. Até porque oração é quando nós buscamos a Deus. E se eu acho que eu estou bem, então eu também paro de orar. Essa é a primeira fase que eu vou te explicar neste vídeo. No livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz que guarda-te, que não te esqueças do Senhor, o teu Deus. Aqui já dá para ver, não é? Que toda fase boa nos faz pensar que, já que eu estou bem, claramente eu não preciso da mão de Deus. Já que eu estou bem, eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso invocar. Deus, ele passa a ser algo em que nós já não queremos por perto, porque achamos que está tudo bem. Só que não. Se a Bíblia diz que nós temos que guardar-nos para não podermos esquecermos do nosso Deus, é porque Deus, ele sabe. Existem alguns momentos das nossas vidas que nós precisamos guardar aquilo que está dentro de nós. Por mais que nós estejamos bem da vida, é claro que nós não precisamos nos afastarmos de Deus. Muitas das vezes, algumas pessoas, quando elas acham que já têm de tudo, já construíram casas, mansões, seus impérios, riquezas, elas pensam, e daí? Eu estou bem de vida, não preciso mais buscar a presença de Deus. Eu estou bem de vida, não preciso mais invocar o nome de Deus. E aí vem um grande erro, um grande engano, porque é totalmente um grande erro. Nós precisamos de Deus todos os dias. Por mais que você esteja nessa fase boa, por favor, não se esqueça do Senhor, porque Ele é quem te guarda todos os dias, todos os momentos. E isso que você possui, acredite, não procedeu das suas próprias forças, não veio da sua própria inteligência nem conhecimento, mas sim procede de Deus. Então, que essa fase boa que você esteja a passar não seja o motivo de você se afastar de Deus, mas que seja o motivo de te aproximar ainda mais do nosso bom Deus. A segunda fase é aquela fase ruim, sabe? Aquela fase de Deus nos abandonou. Por que essa é uma das fases que mais nos afastam de Deus? Porque quando nós colocamos nas nossas cabeças que Deus ele nos abandonou, é claro que a gente sempre enxerga um motivo para podermos dizer que Deus nos abandonou. E um desses motivos
é por ausência de amigos, ou seja, quando amigos somem, quando a porta fecha, quando dói, né? Tudo isso acontece e nós sempre temos aquela intenção de culpar a Deus por tudo isso. E é nesta fase em que muito de nós não suportamos e a intenção é de nos afastarmos de Deus. A Bíblia em Salmos 34:18, ela diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Então, por mais que você esteja a passar por esta fase ruim, em que alguns amigos sumiram, portas fechadas e quase tudo dói, esteja certo que o Senhor, Ele não está longe de você, Ele está ainda mais perto. É como dizem, não é? É na angústia que o Senhor está perto, é na angústia que o Senhor trabalha, é na fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. Então, por mais que amigos tenham sumido, portas fechadas, não é o motivo de nós nos afastarmos de Deus, apesar de que essa fase é uma das fases que mais nos afastam de Deus. Sim, muitas pessoas que passam por essa fase ruim, elas não conseguem suportar, elas não conseguem aguentar e sempre tendem a culpar a Deus, dizendo que o Senhor nos abandonou, porque as pessoas na minha vida sumiram, portas não estão se abrindo, quase tudo dói. É uma das fases que mais nos afasta do nosso bom Deus. Só que eu quero dizer para você, não se turbe o seu coração, porque por mais que as portas estejam fechadas, amigos sumindo, Deus, Ele não está longe, porque Ele é quem tem cuidado, guardado a você. Então não se afasta de Deus, por mais que você esteja a passar por essa fase, busca Ele, invoca Ele e esteja mais perto dEle. E finalmente chegamos à terceira fase. E esta fase é uma das fases que quase todo mundo passa por ela. É a fase de não tenho tempo. Pois é, todos, todos nós já passamos por essa fase. E se você esteja a passar por essa fase de olhar e dizer não tenha tempo, para aí. Reflita bem o que é que você está fazendo na vida. Porque assim, a Bíblia ela diz, lá no livro de Mateus 6:36, buscai primeiro o reino dos seus. Então, essa fase de não tenho tempo, é mais aquela fase de muito apertado com o trabalho, estudo, muito apertado com ficar 5 minutos na internet ou o dia inteiro na internet, né? Porque assim, muitas pessoas dizem não tenho tempo, mas tem tempo para ficar o dia inteiro na internet e não conseguem ficar 5 minutos de oração. Essa fase é uma fase que mais nos afasta de Deus. É sério, a fase de não ter tempo é a fase que mais nos afasta de Deus. E sem perceber, muitas pessoas realmente elas se afastam de Deus quando estão nessa fase. Porque assim, se eu digo não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para buscar, então sim, nós estamos nos afastando de Deus. Então nós temos que primeiro buscar o reino, né? Porque Jesus disse, primeiro buscar o reino dos céus, que as demais coisas vos será acrescentadas. Então, se nós primeiro buscamos o reino de Deus, as mais coisas nós percebemos ao longo do tempo que são apenas algumas coisas vãs, né? Que são apenas vaidade deste mundo. Então, se você está vivendo essa fase de não tenho tempo, reflita isso. É claro que você sempre tem um tempo para Deus. Tempo é algo que se arranja. Tempo é algo que você pode muito bem planificar. Você tem muito tempo para dar a Deus. Nessa fase, se Deus não for prioridade, então ele vira resto. E é isso. Essas são as três fases que mais nos afastam de Deus, como eu já vinha citado. A primeira fase é a fase, né, boa, aquela fase boa. Até essa fase boa também nos afasta de Deus, sim. A segunda fase é a fase ruim. A terceira fase é a fase de não tenho tempo para Deus.
Deixa nos comentários qual foi uma dessas 3 fases que você já passou e é claro que você conseguiu superá-las, para que outras pessoas também possam conseguir superar. Deus abençoe.